Graziele, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade, tenha o tempo que precisar para poder falar, né, sobre esse assunto. E diga para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, quem é a Graziele Crespo, o que você faz. Tá bem, bom dia, gente. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, é um assunto que eu gosto muito de falar. E a Grazi, né, eu prefiro que me chamem de Grazi, me sinto mais à vontade. Tenho 25 anos, me formei há 2 anos, mas venho atendendo assiduamente desde então. Trabalho somente na clínica hoje, pois quem não sabe, a psicologia tem diversas áreas as quais a gente pode estar trabalhando. E eu decidi ficar na clínica mesmo, aquela terapia que todo mundo conhece. Atuo também tanto online quanto presencial. E hoje também estou concluindo uma pós-graduação para os atendimentos na infância e adolescência. Mas uma curiosidade é que eu não trabalho com esse público, mas que eu quis compreender melhor sobre o desenvolvimento humano, quis conhecer um pouco mais desse público, até mesmo para ajudar os pais que eu atendo, pois eles também precisam de orientação parental. E aí também, né, tem um pessoal que acaba desencadeando já a ansiedade por conta do sol. Minha esposa ontem foi dormir, aí estava deitada, ela me acordou de madrugada falando que não estava conseguindo dormir. Eu falei, o que houve? Ela, não, eu tô pensando já no sol de amanhã. Que ela sofre de ansiedade, né? Eu falei, pô, não é possível. Vai dormir, vai, amanhã você pensa no calor. Você... Não, é exatamente isso, né? Até porque é super importante a gente compreender a importância e a influência do ambiente para a nossa saúde mental. Então, se o ambiente não está confortável, não está agradável, a gente também não vai ficar bem. Não tem como. Uns ficam ansiosos, outros ficam estressados, outros ficam os dois. E aí a gente que lute para conseguir lidar com isso, né? Para não deixar o nosso estresse, a nossa ansiedade atingir as outras pessoas. Porque é a vontade que dá é de não falar com ninguém. Fica trancado lá no Ficar trancado no ar-condicionado, ir pro shopping para não gastar a luz de casa. É bem isso. Sim. O estúdio que aqui tá bom. Aqui tá fresquinho, aqui tá fresquinho, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Só hoje tem o programa o dia inteiro. Então, a gente já começou até falando já de ansiedade, né? Então vamos desmistificar, né? O que é ansiedade? Grazi, né? Que falou que sente mais à vontade. Isso, Grazi. Claro, eu acho que a melhor coisa é começar explicando o que é ansiedade, porque todo mundo fala sobre isso, mas eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem o que é. E eu vejo que é uma obrigação minha como profissional divulgar essas informações. Então, a ansiedade, ela não é somente um transtorno, ela é um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Então, ela tem uma função fundamental para a nossa proteção. O que seria? É um mecanismo de defesa que nos ajuda em casos de perigos futuros. Então, ela nos prepara acerca de um perigo futuro. E ela também prepara o nosso corpo para momentos de luta ou de fuga. Por isso que nós temos os sintomas físicos quando nós sentimos ansiedade. Um momento, por exemplo, de ansiedade que seria funcional, aquela ansiedade que nos ajuda. Aí você está passando numa rua, à noite, sozinho, não tem ninguém na rua. De repente, você vê 2 caras numa moto. Na Baixada Fluminense? Na Baixada Fluminense. Você vai ficar em alerta, né? Então, o que é isso? É a ansiedade. É a ansiedade te avisando, opa, pode ter um perigo aí. Só que você ainda não sabe se vai realmente ter um perigo ou não. Às vezes é só um mototáxi que está passando ali. E aí o cara passou, aí você relaxa. Mas enquanto você não sabe se aquilo realmente é um perigo ou não, você vai ficar em alerta, você vai ficar olhando para todos os lados, o teu coração vai acelerar. Então, como eu estava falando, até a gente descobrir se aquilo realmente é um perigo ou não, nós precisamos ficar em alerta para nos preparar para o momento de luta ou de fuga. Por isso que algumas pessoas reagem em caso de um assalto e outras pessoas saem correndo. Porque umas pessoas têm um mecanismo de defesa de lutar, de reagir, e outras pessoas têm um mecanismo de defesa de sair correndo. E aí, como eu estava falando, por exemplo, quando a gente está no período de ansiedade, de alerta, é normal o nosso coração começar a acelerar, a nossa respiração ficar mais ofegante. Tudo isso porque o nosso corpo está se preparando para esses momentos que eu falei, para a nossa defesa pessoal. Então, a ansiedade, ela sempre se refere ao momento
de perigo futuro. A gente sempre está falando sobre o futuro quando a gente fala sobre ansiedade. E aí, quando ela começa a ser um problema? Quando ela começa a aparecer em momentos que não são necessários. Então, por exemplo, se eu começar a sentir um cheiro de fumaça aqui, eu vou ficar em alerta também. Igual a situação que eu falei dos 2 caras numa moto. Mas se, por exemplo, eu não estou sentindo cheiro de nada e eu fico preocupada se por acaso vai ter fogo por aqui. Isso é um momento em que a ansiedade não vai me ajudar. Igual você falou, né? A sua esposa preocupada com o sol do dia seguinte. O que ela pode fazer para solucionar isso? Talvez nada. Então, qual a utilidade da ansiedade nesse momento? Nenhum, só vai trazer prejuízo para ela porque ela não vai conseguir dormir, né? Então, nesse momento que ela começa a ser um problema. E aí entram os transtornos. Muita gente acredita que a ansiedade é uma coisa só, mas nós temos mais de um tipo de transtorno de ansiedade e cada um deles tem uma característica, mas todos eles têm algo em comum, que é a preocupação excessiva. Seria basicamente isso. É importante a gente frisar que a ansiedade é algo que todo mundo possui. Né? Não é ali uma doença que uma pessoa desenvolveu. Isso, exatamente. O que difere essa ansiedade de uma para outra é o nível, né, de intensidade. Assim, e os momentos em que ela aparece, se ela vai ser funcional ou disfuncional, se ela vai nos ajudar ou nos atrapalhar. Porque uma das coisas que define um transtorno mental é se aquilo nos traz prejuízo e sofrimento. Se não trouxer prejuízo e sofrimento, não é um transtorno. Normal, você falou a questão do exemplo do rapaz de moto lá. É a mesma coisa quando você vai prestar um concurso, por exemplo. Exatamente. Chegar à noite você não dorme, porque você está ansioso, não quer perder a hora. Você fica imaginando se vai perder. Uma coisa certa que não está errada. Alguma coisa errada que não está certa. Então, assim, a ansiedade ela é importante pra gente. Né? Pra nos manter alerta, nos manter ativo. E a questão do transtorno, né, ela acaba sendo severa por conta disso, porque você perde o controle. Às vezes você tem um gatilho, né, você teve algo que te traumatizou, e ali quando você percebe que aquilo pode acontecer de novo, você já desencadeia, né, a ansiedade a níveis exorbitantes. Exatamente. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de algo multifatorial. Então, a gente precisa compreender que existe a influência hereditária, existe a influência cultural, ambiental, comportamental, personalidade. Tudo isso pode colaborar para que a pessoa desenvolva um transtorno mental. Então, vai ter em algum momento que isso vai começar. E aí acontecem esses gatilhos, que o termo técnico seria fatores desencadeantes, mas eu também falo gatilho que todo mundo entende, né? Então é exatamente isso. Você passou por um momento muito estressante e aí você tende a ficar mais preocupado e aí vem aquela preocupação excessiva em momentos que não deveriam acontecer e começa a te trazer muitos prejuízos. E é interessante também falar que as crianças estão desenvolvendo ansiedade. Você vê crianças de 5 anos com diagnóstico já de ansiedade, de transtorno de ansiedade. E isso é extremamente prejudicial. E eu vejo a influência do ambiente nesses casos, a influência da hereditariedade. Porque, por exemplo, se uma criança tem pais ansiosos, a tendência é que ela desenvolva essa ansiedade. Até porque existe um termo chamado modelação, que seria a aprendizagem por observação. Nós observamos e aprendemos aquilo, nós começamos a fazer igual. Então, isso acontece bastante. E eu tenho visto muito a crescente do transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, isso, que seria aquela pessoa que está preocupada o tempo todo com o que as outras pessoas vão achar dela. E isso é grave num nível que chega ao fato de a pessoa não conseguir ir para um shopping, por exemplo, sentar numa praça de alimentação para comer. Porque ela acha que todo mundo vai estar olhando ela, todo mundo vai estar observando como ela come, o que ela faz. Ela não consegue ir numa padaria para pedir um pão, para comprar um pão. Porque ela vai pensar assim, caramba, eu vou pedir aqui, vou chegar no caixa, como é que eu peço?
será que eu vou falar errado? Como que eu vou falar? Como que eu tô andando? Será que as pessoas vão me achar desengonçado? E aí a pessoa vai naquele looping de pensamentos e os pensamentos são terríveis, eles comandam tudo. A fobia social, ela seria o transtorno do pânico, seria a mesma coisa ou Não, são coisas distintas? são transtornos diferentes. O transtorno do pânico também é um dos transtornos de ansiedade e ele se caracteriza pelos ataques de pânico recorrentes, sendo um surto abrupto. Seria o máximo ali, né? O nível máximo. Seria aquela crise de ansiedade no nível máximo. Uma vez eu vi uma colega fazendo uma comparação que eu gostei muito, que ela falou que é como se a crise de ansiedade subisse de escada e o ataque de pânico subisse de elevador. Porque o elevador é assim, ó, de repente, a crise de ansiedade você vai percebendo. Então você começa a sentir o seu coração mais acelerado, daqui a pouco você já não está mais respirando direito. Agora o ataque de pânico vem tudo de uma vez. É uma descarga, assim, que vem na pessoa. E uma das principais características do ataque de pânico é o medo de morrer. As pessoas me procuram muito porque elas chegam no centro médico, assim, na emergência, acreditando que elas vão morrer. Então, elas começam a sentir, assim, uma sensação de desmaio, como eu falei, coração super acelerado, dor no peito, aí acho que tá tendo ataque cardíaco. E aí chega lá, o médico fala: o seu caso é terapia mesmo. Você precisa buscar ajuda psicológica porque você está tendo um ataque de pânico. Na verdade, eles nem costumam dar o nome de ataque de pânico, né? Eles falam que é crise de ansiedade. E aí, quando eles chegam para mim no consultório e eu vou observar os sintomas, eu vejo que é um ataque de pânico. Mas nem todo mundo que tem ataque de pânico vai ter um transtorno do pânico. Sim. Então, muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos mais comuns, as pessoas chamam de TAG, que é a sigla, que é a preocupação excessiva acerca de tudo. Aquela pessoa que está preocupada com tudo a todo momento. E aí, às vezes, essa pessoa pode ter em algum momento um episódio de ataque de pânico. E a gente coloca isso como algo especificador. Então, aquela pessoa tem TAG com um especificador de ataque de pânico. Mas não é algo muito recorrente. Então, a gente não pode caracterizar como um transtorno do pânico. Não necessariamente a mesma pessoa vai ter o mesmo sintoma, né? Às vezes Não. uma vai desencadear um outro tipo de transtorno, né? Então são características diferentes. Como faz para identificar, assim, quando a Beleza. pessoa sofre? Antes de responder essa pergunta, também é importante dizer que nem todo mundo que sofre com ansiedade vai ter transtorno. Então, às vezes, a pessoa não atinge todos os critérios para aquele transtorno. Para a gente conseguir avaliar a ansiedade, né, se aquilo atinge os critérios para ser um transtorno ou não, o ideal é, primeiro, que a pessoa procure um psicólogo, porque se tiver a necessidade de ir ao psiquiatra, nós vamos encaminhar. Muitas vezes a pessoa faz o caminho contrário e tudo bem se isso acontecer, mas o ideal, se você está precisando de ajuda e você não sabe por onde começar, procure um psicólogo. E o psicólogo ele vai conseguir avaliar de forma clínica através de uma entrevista inicial, que nós chamamos de anamnese. Isso pode durar algumas sessões, porque a gente gosta de fazer e é necessário que a gente faça uma avaliação bem minuciosa, que a gente avalie os detalhes. Então a gente vai começar a identificar ali quais são os sintomas que aquela pessoa está tendo, né, os sintomas físicos e os sintomas cognitivos, porque também nós temos sintomas relacionados aos nossos pensamentos, quais emoções aquela pessoa sente diariamente. Então a gente faz um diário de emoções, a gente vai utilizar alguns questionários para nos ajudar, alguns testes psicológicos caso seja necessário, mas nem sempre é. E aí, a partir disso, a gente consegue ir chegando a um diagnóstico. Pá. Brava, né? Não é simples, né? E assim, se algum psicólogo já te deu um diagnóstico na primeira sessão, troca de psicólogo, tá bem? Só pra deixar assim um recado. É uma coisa que... A gente tem tempo, então não tem necessidade de dar um diagnóstico em uma única sessão. E nem desvalide também, né? Se caso algum psicólogo desvalidou aquilo que você está sentindo, se, por exemplo, você chegou, porque eu tenho sentido alguns sintomas, eu acho que eu estou sofrendo com ansiedade, aí o psicólogo falou, não, você não tem isso não. Troca de psicólogo, porque aí você já vê que a pessoa não tem nem um pouco de empatia para acolher a tua demanda. Certo. Então, Coisa não, que eu vejo também, né? Muito, quando fala que tá sofrendo de ansiedade, aí chega sempre alguém, ei, para com isso, pô, isso não é nada, pô. Aham. O que eu mais vejo acontecendo isso aí, pô, ansiedade não é nada, pô, isso aí, pô. isso tem mudado, né?
tem mudado. Agora sim, tem um mudado tempo atrás, porque pô. até então era visto dessa forma aí. Né? Ainda mais em criança. Criança, não, isso aí Bobeira. é pirraça, isso aí É manha. Né? Hoje em dia a gente já consegue olhar com outro, né? Tem um outro olhar ali. Exatamente. Apesar de já ter melhorado bastante, eu acho que continua sendo fundamental a gente falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas ainda possuem muito preconceito. Eu acho muito bacana e eu adoro pegar pacientes assim, que chegam no meu consultório na primeira consulta falando assim: Grazi, eu tô aqui porque o médico mandou, mas eu não acredito nisso. E aí? Que é maluco. Eu não sei se isso vai funcionar. Eu sou muito fechado, eu não gosto de falar sobre as minhas questões, mas eu vi que era o meu último recurso e eu tô aqui. E aí eu já agradeço a pessoa por ser sincera, porque eu vejo que vai ser um paciente que vai se abrir totalmente comigo. Porque se ele teve a coragem de falar pra mim que ele não acredita no meu trabalho, ele vai ter liberdade de falar sobre tudo. E eu não acho ruim, eu acho ótimo quando a pessoa chega falando sobre isso, porque eu entendo que ali eu preciso enfatizar ainda mais os meus ensinamentos sobre o que é terapia, que a gente chama de psicoeducação, que seria ensinar o paciente sobre tudo aquilo que ele está passando, sobre tudo aquilo que ele está sentindo e sobre tudo que vai acontecer na terapia. Porque o medo de muitas pessoas é chegar lá e não saber o que vai acontecer. E é a função do psicólogo explicar quais serão os processos. E isso acontece bastante, como eu falei, de pacientes chegarem com preconceito, com medo. E é muito bacana quando a gente vê a transformação. Eu chego a brincar com eles falando que eles viram testemunhas de terapia. Porque a pessoa, no início, tem super vergonha de falar que está fazendo terapia. E vai passando o tempo, elas começam a, pegar um microfone e se deixar para falar que fazem terapia. E aí começam a falar para todo mundo sobre a psicóloga deles. É muito bacana, eu amo esse carinho. E é muito legal eu ver que eu consigo fazer essa transformação. Porque o meu trabalho é um trabalho de saúde. Eu sou da área da saúde. É saúde mental, mas é saúde. Então, é importante que as pessoas compreendam essa informação, que compreendam a necessidade de fazer terapia. E quando um paciente quebra esse preconceito, ele também consegue levar essa informação para outras pessoas. E outras pessoas conseguem também melhorar a saúde mental. Então, é maravilhoso ver esse processo. E como você falou, muitas pessoas ao redor acabam, às vezes, desestimulando. Então, você começa a sentir alguns sintomas, acha que está estranho, aí alguém vai e fala: ai, bobeira, vai pro bar, vai beber que isso resolve, né? Sei lá. Na maioria dos casos. Academia é minha terapia. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Isso aqui é minha terapia, academia é minha terapia. E aí eu tenho uma ressalva muito grande a fazer sobre isso. A academia é terapêutico, mas não substitui a terapia. É super importante eu lembrar da importância da mudança de hábitos para que nós possamos tratar a ansiedade. É uma das coisas que eu sempre bato na tecla com os meus pacientes, porque é fundamental realmente a gente mudar o nosso estilo de vida para que isso ajude. Então, quando a gente fala de atividade física em relação à ansiedade, nós temos muitos estudos que mostram realmente o quanto a atividade física vai colaborar com isso. Mas se você sofre com ansiedade, você precisa compreender que a atividade física vai aliviar os seus sintomas, mas não vai tratar aquilo que está gerando a sua ansiedade. Eu pesquisei aqui no Google. O Dr. Google. E ele trouxe algumas informações aqui que é até pertinente, né? Porque, segundo dados da OMS, a grande parte do mundo hoje sofre de ansiedade, do transtorno de ansiedade. Então, assim, uma preocupação que existe é porque nem todo mundo tem acesso a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, a medicamento, a conhecimento, né, que é algo que a gente está proporcionando aqui hoje. Né, então, assim, é algo que, de repente, deveria ser revisto pelas nossas autoridades competentes quanto a isso. Porque é um transtorno, né, algo severo, é algo que deve ser tratado como algo, né, importante. Eu acho que deveria começar de cima, né? Porque se quem está no comando compreendesse a importância da
da terapia, dos cuidados com a saúde mental, isso poderia ser divulgado de forma totalmente diferente. Por exemplo, bota aí uns 15 anos atrás, começou-se uma campanha enorme acerca da vacinação nas crianças. E olha quantas crianças foram vacinadas, olha quanto isso mudou. Então, se a gente faz uma campanha para os cuidados da saúde mental, o quanto isso não pode impactar. Porque eu acho que isso realmente pode mudar muita coisa. E eu tento fazer tudo o que eu posso para divulgar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, mas eu não consigo atingir a todos. Eu faço o máximo que eu posso. Então, quando a gente vê grandes redes falando sobre isso, muda muita coisa. Por exemplo, agora há pouco tempo a gente teve uma fala do Neymar, que é uma pessoa de influência mundial, falando que ele não precisa de psicólogo. Então, olha o quanto isso impacta negativamente. Sim. Quantas pessoas se espelham no Neymar. E eu acho que é legal também eu trazer algumas formas da pessoa conseguir atendimento de forma gratuita. Porque eu entendo que o serviço de um psicólogo não é todo mundo que consegue arcar. Então, nós temos atendimento no SUS. É importante falar. Eu ouço muitas reclamações e eu super compreendo. Mas, assim como médicos e assim como qualquer outra profissão, nós encontramos profissionais bons e ruins. Eu não acho que isso seja culpa do SUS, seja culpa do profissional. Mas se você teve um atendimento ruim, não desista, porque em algum momento você vai encontrar um bom profissional. Então, nós temos essa opção. Nós também temos os SPAs nas faculdades. O que seria isso? Serviço de Psicologia Aplicada, que são os estagiários que já estão bem próximos de se formar. E eles precisam realizar os atendimentos. E eles são supervisionados por profissionais que já atuam na área há muito tempo, pelos professores da própria universidade. Eu fui uma estagiária de SPA. E como que você faz? Você entra em contato com a faculdade, tem até os Instagrams, geralmente, dos SPAs de psicologia, você consegue entrar em contato com eles, você consegue pegar o número para você se inscrever e demonstrar o seu interesse em fazer atendimento com eles. E aí, assim que liberar a vaga, eles entram em contato e aí você consegue fazer os atendimentos lá. Eu tenho ótimos relatos sobre os atendimentos no SPA e eu acho que é uma forma gratuita que muita gente não conhece. Sim, não conhece mesmo. Nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, em qualquer universidade que tenha o curso de psicologia, você consegue encontrar um SPA. Assim como, por exemplo, eu preciso de um fisioterapeuta, eu não tenho condições de pagar. Você consegue ir na clínica, escola lá da fisioterapia, nas universidades. Aconselhamento jurídico, tudo isso tem nas universidades. E eu acho que seria legal se fosse mais divulgado, porque muitas pessoas precisam. E eu também gosto de lembrar que se você não precisa disso, se você consegue arcar com os custos de uma psicoterapia, não se inscreva, deixa para quem não tem condições, porque também as universidades não conseguem atender todo mundo. E, além disso, em caso de crise muito forte, se você está desesperado, você não tem com quem falar, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que, se eu não me engano, é 188 o número, e aí você consegue ligar para eles para, pelo menos, descarregar aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, são algumas formas que eu consigo encontrar. E além disso, também os psicólogos costumam oferecer algumas vagas de atendimento social, que é um valor bem mais abaixo daquilo que eles cobram, e aí você pode procurar por esse tipo de atendimento, caso você necessite. É uma forma também de você conseguir arcar com os custos, só que vai ser algo bem abaixo do valor normal. Claro que os psicólogos não conseguem abrir todas as vagas de atendimento social, mas geralmente a gente abre algumas. Eu, por exemplo, tenho atendimentos sociais, no momento não tenho vaga para isso, mas eu atendo algumas pessoas num valor bem mais abaixo do que eu cobro para que a pessoa consiga fazer terapia. Bacana. E você tem alguma história, algum relato de alguma paciente que você já tenha atendido e que teve êxito ali? Sim. Saiu de uma crise braba? Eu vou tentar falar sem expor, né, as pessoas, sim, porque não, claro. Tem a questão da ética. Mas, primeiro que acredito que se eu for parar para observar os meus casos, cerca de 90% do meu consultório é caso de ansiedade. Alguns têm transtorno, outros não, mas praticamente todos eles sofrem com algum nível de ansiedade. Hoje a gente vive num mundo ansiogênico, né, que nos cobra muito o tempo todo, então
a gente acaba desenvolvendo essa ansiedade. É difícil encontrar alguém que não tenha. Eu admiro muito a paz dessas pessoas que não sofrem com ansiedade. Depois me paga o bizu. E sim, já tive casos muito bacanas. Para quem não sabe, na terapia também a gente trabalha com o conceito de alta. Então, o que seria alta na terapia? Quando o paciente se torna o seu próprio terapeuta. Chega um momento da terapia que o paciente, ele acaba chegando já para me dizer o que ele já fez. É só para minha validação. Diz assim, Grazi, olha, essa semana aconteceu isso, mas aí eu fiz isso e eu fiquei super bem. E aí isso começa a acontecer recorrentemente, e aí eu começo a alertar a pessoa, olha, tá chegando o processo de alta aí, hein? Aí a pessoa, não, Grazi, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar sem terapia, por favor, não faz isso comigo. Acaba criando vínculo ali com o paciente. A gente cria um vínculo muito bacana, e aí eu vou preparando aquela pessoa, porque desde a primeira sessão eu já falo sobre a alta. Mas quando eu vou vendo que tá chegando o próximo, a pessoa fica assustada. Tipo, como assim? Eu vou conseguir lidar sozinho com as minhas questões? E aí eu começo a mostrar pra pessoa o porquê Deus está falando sobre a alta, e ela começa a concordar comigo aos poucos. Ela vai aceitando, sabe? E como que é a alta na terapia? Ela funciona assim, a gente vai... Sabe quando a gente toma uma medicação e a gente precisa desmamar dessa medicação? A gente vai diminuindo as doses até que a pessoa não precise mais se medicar? Com a terapia é a mesma coisa. A pessoa começa ali fazendo acompanhamento semanal e a gente vai espaçando as sessões. Então ela começa a ir de 15 em 15. Aí se a gente vê que tá indo bem, a gente passa ali para uma vez no mês. E aí a gente viu, poxa, né? A pessoa já tá vindo 3 meses durante apenas uma vez por mês. Ela tá bem? Acho que a gente pode conversar sobre a alta e aí ela não precisa mais vir. Mas é claro que assim, surgiu alguma questão, não tô conseguindo lidar sozinho, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar. Entendendo isso, né, que existe alta, sobre os casos, eu tenho pacientes que já tiveram alta. Como eu falei, não tem muito tempo que eu atendo. Eu atendo há menos de 2 anos. Eu comecei a atender em abril do ano passado. Mas eu já tive pacientes que tiveram alta da terapia, sofrendo com ansiedade. Eu tive um caso muito legal de um paciente que me procurou quando ele estava começando a desenvolver o transtorno de ansiedade social, a fobia social, que eu comentei aqui. E ele ficava muito preocupado o tempo todo com o que as pessoas iam achar dele. Ele não conseguia chegar em um ambiente e conversar. Por exemplo, ele estava numa roda de amigos, ele era uma pessoa querida, mas ele achava que o que ele tinha para dizer era menos importante do que as outras pessoas tinham. Então, ele pensava, se eu falar isso aqui, as pessoas vão achar chato, não tenho nada de interessante para dizer. Então, eu vou acabar sendo excluído, tinha muito esse medo. E foi muito bacana a desconstrução desses pensamentos, porque ele começou a se abrir mais, ele começou a interagir mais com as pessoas, e aos poucos ele foi se tornando muito mais sociável, e ele chegava para me contar assim, Grazi, consegui conversar. Eu fui no casamento, sim, porque para ele era uma grande questão. Para outras pessoas, como você falou, é bobeira. Mas ele tinha um grande sofrimento por isso, porque vinha vários pensamentos que sabotavam ele. E aí ele falava assim, Grazi, hoje eu consegui ir no casamento, né? Esse final de semana eu fui no casamento e eu consegui conversar com todo mundo, eu fiz amizade. E assim, era uma grande conquista pra gente, porque era uma real dificuldade pra ele. Pra vocês terem noção, isso estava começando a causar conflitos dentro do relacionamento, porque a namorada dele, a noiva, era uma pessoa que se comunicava bastante e às vezes algumas pessoas acabavam comentando com ela, poxa, seu noivo ele não conversa muito, né? Ele fica muito na dele, e isso acabava interferindo um pouco nos ciclos sociais. Quando ele começou a se abrir mais para essas outras possibilidades, ele foi vendo assim, caramba, as pessoas gostam de mim, eu tenho algo de relevante para dizer. E isso foi mudando ao ponto de ele conseguir questionar os próprios pensamentos dele, que é uma coisa que a gente trabalha bastante na terapia. E ele teve alta em 4 meses. Foi muito bacana esse processo. E aí, de vez em quando, eu mando mensagem pra ele, perguntando se tá tudo bem. E ele me traz relatos maravilhosos. Eu tenho um outro caso também, de um paciente homem também,
que ele me procurou exatamente nesse caso que eu falei pra vocês, de ter preconceito e só ter me procurado porque ele foi parar no hospital. Teve um ataque de pânico, achou que ia morrer, e a partir disso o médico indicou a necessidade de fazer terapia. Ele também não queria fazer utilização de medicação, então ele não procurou psiquiatra, ele foi direto em mim. E aí quando ele me procurou foi muito bacana, porque ele falou exatamente isso. Eu tô meio desacreditado, mas eu tô aqui porque pra mim é a última... assim, a última instância, sabe? Não tenho mais o que fazer. E foi muito legal, porque no final da primeira sessão ele já estava com um pensamento totalmente diferente acerca da terapia. E é um dos meus pacientes mais dedicados até hoje. Tem um pouco mais de 1 ano que eu atendo ele. E ele também já está no processo de alta. Ainda não teve alta, mas já está caminhando para isso. Alta, não, ele já sabe, ele já sabe. Se preparando que a alta ele tá de 15 em 15. Não, foi um parto na hora que eu falei pra ele a primeira vez. E aí foi de 15 em 15, agora ele vai começar uma vez no mês e já ele vai... não vai mais precisar de mim, porque ele está se tornando próprio terapeuta, ele consegue lidar muito bem com as questões dele, e é muito legal, porque ele é empresário, então ele era estressado com os funcionários, chegava em casa, ele descontava um pouco do estresse na família, e isso mudou completamente, a ponto de todo mundo falar para ele o quanto a terapia está fazendo bem. É engraçado porque a esposa dele também não apoiava muito ele em fazer terapia, e aí depois foi passando 1 mês, 2 meses, e ele chegou pra mim e falou assim: Grazi, a minha esposa agora, ela tá me cobrando. Ela pergunta, você vai pra terapia hoje? E agora, o mais legal de tudo é que ela também precisava, e ela tá fazendo terapia também. Então, olha quanto influencia uma pessoa falar sobre terapia, uma pessoa que faz terapia, falar sobre os benefícios disso. E ele nem precisava falar. A mudança nele refletiu nisso, e as pessoas ao redor dele hoje conseguem enxergar a necessidade disso, a importância desse autocuidado e enxergar o quanto isso pode realmente fazer diferença na vida de uma pessoa. Foi um caso muito bacana. A gente falar assim, eles têm uma mania de guardar muitas coisas pra gente, né? Pra si. E aí o ser humano ele tem a necessidade de falar. Sim. Né? Ele tem que botar pra fora os sentimentos, aquilo que tá pensando. E quando você recua, quando você guarda isso pra si, isso acaba gerando um mal pra você. Exatamente. E aí nosso corpo começa a manifestar de algumas formas, né? Então, algumas pessoas desenvolvem alergia de pele, gastrite nervosa, problemas intestinais, dentre tantas outras coisas que podem aparecer. E aí a pessoa... Oi? No cabelo já. Eu mesmo tive alopecia 2 vezes, cara. Você já teve alopecia? Tive alopecia. Uma vez caiu em cima, só que o cabelo era grande, então... E hoje você não tem mais. E hoje eu não tenho mais. Pra você ver como que é emocional, né? Quanto que os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam. Tudo isso porque realmente a gente não fala. E o ser humano é um ser sociável. Como que a gente não vai falar sobre as nossas questões? A fala ela é extremamente necessária para a nossa cura. Quando eu falo cura, não é cura dos transtornos mentais, porque quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de remissão dos sintomas. Mas é a nossa cura da alma, sabe? Eu acho que é extremamente fundamental. E eu tenho pacientes que chegam pra mim e falam que assim, eu não consigo me abrir, eu não consigo falar. Até por isso relutam muito em fazer terapia, porque acham que vão chegar lá e vão ficar quietos. E é muito surpreendente, porque a gente vai construindo um vínculo tão incrível que vai passando o tempo e a pessoa começa a me contar todos os detalhes. Conta os erros, conta os acertos, porque às vezes a gente está num ambiente assim com os amigos e a gente vai contar só aquilo que nos interessa, né? Não, porque fulano fez aquilo comigo, porque fulano não sei o que tal. Mas quando a pessoa tá na terapia, ela fala, não, então, fulano falou isso comigo, mas aí eu fui lá e respondi isso pra ele. Deixar claro que falar não é falar o que você quiser, não, tá? Não é qualquer besteira, não. Exatamente. Tem muita gente que fala, não, eu tô falando mesmo porque meu terapeuta mandou falar. Não.
Calma aí. Não, gente, não, não. assim. E quando você for contar pro teu terapeuta... Os amigos aí que tem Não, calma aí, segura a onda. E quando você for contar pro seu psicólogo, você precisa contar a história completa. Você vai contar o que o outro fez, mas você vai contar também a sua parte. E é muito legal porque... Por que a gente, às vezes, limita um pouco o que a gente vai falar pra uma roda de amigos? Por causa do medo do julgamento. Com psicólogo não tem isso. A gente fala tudo... Assim, é a parte mais obscura, sabe? Aquelas partes que a gente tem mais medo de falar sobre. Na terapia a gente vai falar, porque a gente confia tanto naquele profissional que a gente não consegue pensar na possibilidade de esconder algo daquela pessoa. E é muito bacana esse processo, assim. E a pessoa sai aliviada, sabe? Às vezes só dela falar. Mas é claro que tem outras técnicas e várias coisas que eu faço durante as sessões para que a pessoa consiga refletir sobre aquelas atitudes, para que ela consiga rever, como você falou, né? Não, porque meu psicólogo mandou falar. Pera aí, primeiro que o psicólogo não manda nada, que as pessoas costumam falar isso, né? O próprio paciente fala, não, meu psicólogo mandou. Psicólogo não manda nada. O psicólogo pode te orientar e te auxiliar a você mesmo chegar num caminho. E aí o que acontece que eu falo muito com os meus pacientes. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que não fala nada e ela vai pro outro extremo. Fala tudo que vem na cabeça. E aí a gente começa a trabalhar o equilíbrio. Eu sempre falo que o equilíbrio é a chave de tudo. E aí a gente precisa encontrar a fala assertiva. Porque tem 3 tipos de fala. A fala passiva, que é aquela pessoa que vai ser... E é aquela pessoa boazinha. Nossa, fulano é tão bonzinho. Cara, aquela pessoa tá em sofrimento, porque ela não fala aquilo que ela realmente está desejando. Aí tem a fala agressiva, que é o outro extremo. É aquela pessoa que deu na telha, vai falar tudo que tá imaginando. E isso é um problema também, porque você acaba afastando as pessoas de você. E tem a fala assertiva, que nem sempre a gente vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas a gente vai falar o necessário. E de uma forma que não seja agressiva. A gente consegue estabelecer ali um limite. Então a gente consegue aprender, por exemplo, a dizer não, que é uma grande dificuldade que causa muita ansiedade também. Quantas pessoas não ficam sofrendo com ansiedade porque não conseguiram dizer não e aí vai ter que fazer uma coisa que não quer fazer? Isso causa sofrimento pra caramba. E é uma das coisas que mais acontece isso aí. Muita dificuldade de dizer não. Acontece. Sim. É engraçado porque você tocou num ponto, né, interessante, que dessas pessoas que são introvertidas, né? E muitas das vezes você vê a pessoa no canto e você vai dizer assim, pô, mas a pessoa não é sociável, a pessoa não quer conversar. Não é, porque realmente ela tem o medo do julgamento, tem o medo de aceitação, né, do que as pessoas vão achar, né, se ela vai incomodar, tem esse tipo de coisa. Então, assim, muitas das vezes quando eu estou em certos ambientes, eu procuro sempre conversar com uma pessoa que menos fala. Porque aí você acaba mudando o seu conceito sobre a pessoa. Porque às vezes você para e conversa com a pessoa, pô, eu achava aquela pessoa tão metida, tão... Não, tu para pra conversar com a pessoa, tu vê que é uma pessoa como a gente, vai conversar de boa, vai. Sim, e ela precisa ser ouvida. Exatamente, exatamente. Isso é incrível, Vinícius, que você falou agora, porque eu também tenho essa sensibilidade, até por eu trabalhar nessa área, e eu consigo identificar isso. Então, às vezes eu vejo uma pessoa sozinha. Agora mesmo eu fiz uma viagem para Natal, e a gente estava fazendo vários passeios em grupo. E aí chegou um rapaz e ele sentou do meu lado na van. E ele estava sozinho, eu estava com o meu namorado. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, esse rapaz ele vai ficar sozinho o dia inteiro? Será que ele conhece alguém que tá aqui? E aí, quando a gente chegou lá na praia, eu vi que ele tava sozinho mesmo. Aí eu fui e falei com o meu namorado, eu vou ali falar com ele pra ele ficar com a gente. Aí o meu namorado falou assim, tá bom. E aí eu fui lá, eu já tinha escutado o nome dele, e aí eu falei, oi fulano, você quer ficar com a gente? Eu vi que você tá desacompanhado. Ele falou, pode ser. A gente passou o dia todo juntos, um cara super bacana, pegamos o número dele, ele mora em São Paulo, e aí no final ele foi e falou assim, gente, quando vocês forem em São Paulo, passa lá, eu adorei conhecer vocês, porque ele tinha feito uma viagem a trabalho e ele estava aproveitando para o final de semana para fazer um passeio. E aí ele tem uma esposa, mas a esposa não pôde ir com ele. Aí ele foi e falou assim, não, vocês precisam conhecer minha esposa também, eu gostei muito de conhecer vocês. Aí imagina, né, se não chega a gente lá, será que ele não ia passar o dia inteiro sozinho? Eu acho que é legal a gente ter esse olhar sensível. A viagem dele. Exatamente, foi muito bacana, eu adorei conhecê-lo também. E aí talvez ele nunca ia chegar pra conversar com alguém, porque tava praticamente todo mundo em casal e só ele sozinho. Como que ele ia chegar pra falar com alguém? Ele não sabe como que ele ia ser recebido.
E quando a gente fez isso, eu vi que realmente fez diferença pra ele e fez pra gente também, porque a gente teve uma companhia a mais, então foi super bacana. E muitas vezes a gente vai estar num ambiente, a gente vai observar uma pessoa quieta, uma pessoa de cara mais fechada, e a gente não dá a oportunidade de chegar para aquela pessoa para ouvir, para saber o que ela tem para dizer, para conhecer, para perguntar. Às vezes a gente vai chegar na pessoa e realmente ela não vai estar a fim de conversar. Mas a gente também não pode atribuir isso a uma característica dela, porque às vezes aquela pessoa não está num dia bom. E nem todo mundo consegue disfarçar os problemas. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer isso. E a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando e nem sempre ela vai se sentir à vontade para falar sobre aquilo. Então a gente precisa respeitar o outro e parar de ficar presumindo as coisas. Porque muitas vezes a gente fica vê uma atitude da pessoa, uma atitude isolada e acha que aquela pessoa é daquela forma. E eu costumo dizer que nós não somos, nós estamos. E uma simples fala, um simples oi, tudo bem, qual o seu nome, já pode fazer total diferença. Às vezes é só isso que a pessoa precisa, para ela se sentir mais à vontade em um ambiente, né? Eu trabalho no interior do Rio, eu vejo a diferença que é o tratamento das pessoas lá, com aqui na Baixada, no Rio em si, né? Uhum. Aqui as pessoas elas costumam ser mais afastadas, né? Uma da outra. Você passa por outra na rua, tu dá bom dia, ela já te olha assim, né? Cara feia. Parece que tá todo mundo na defensiva o tempo todo, né? Lá não, lá já é diferente. Lá você anda, é o contrário. A pessoa te dá bom dia, você nem te conhece, aí tu... Bom dia. Nem precisa ir pra muito longe. É uma parada... eu às vezes os relacionamentos são muito mais próximos, né? Sim, às vezes eu ando de bicicleta aqui no Rio Douro. Cheguei ali no Rio Douro, as pessoas já estão me dando bom dia, só de eu passar. Quando que isso vai acontecer aqui no centro, né? Sim. Então a gente observa uma grande diferença nisso. E essa sensibilidade eu acho que está faltando. Eu acho que a gente está tão ocupado com as nossas próprias questões que nós estamos nos tornando pessoas egocêntricas. A gente acha que tudo gira ao nosso redor e a gente precisa olhar um pouquinho mais pro outro. Porque isso às vezes vai fazer muita diferença. Então, se uma pessoa está falando que não está bem, se uma pessoa está falando que não quer sair de casa, alguma coisa assim, é super importante a gente começar a observar. Porque muitas pessoas têm ansiedade juntamente à depressão. Isso paralisa. Muitas vezes as pessoas vão achar que a ansiedade, a pessoa vai ficar super agitada. Pode ser também. Como vocês falaram, os sintomas não são os mesmos para todas as pessoas. Então, uma pessoa pode ficar super agitada e outra pessoa pode ficar paralisada. Porque não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Não sabe lidar com as emoções, com os pensamentos. A gente tem um termo que é cabeça mil. Eu brinco que é como se fosse uma reunião dentro da nossa cabeça. Guarda essa informação aí. Beleza. Que a gente vai fazer uma pausa aqui, né, para o intervalo. E aí, 2 minutinhos, aí a gente volta e vai pegar esse gancho seu aí. Show de bola. Tá bom. Fala pessoal, estamos de volta aqui com a Graziele Crespo para dar continuidade ao nosso bate-papo. Grazi, fala pra gente, como que funciona a mente de uma pessoa ansiosa? Então, como é que é essa confusão mental? Vamos lá, né? Além dos sintomas físicos... legal. Ótimo. Exatamente. Além dos sintomas físicos, nós temos muitos sintomas cognitivos, que são os sintomas dos pensamentos e das emoções. Então, a pessoa, como eu falei, que sofre com ansiedade, ela vai sofrer muito com o futuro, sempre preocupada com o amanhã. Eu digo que o ansioso, ele não vive o hoje, ele vive o amanhã. Então, é aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada, porque, por exemplo, vamos supor que eu estivesse sofrendo com ansiedade, e aí eu estou em casa me arrumando para vir para cá. Eu já estou preocupada se eu vou conseguir chegar aqui, como que vai ser. E aí eu chego aqui, eu já vou estar preocupada com o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa. Eu nunca consigo focar no aqui e agora. E é isso que a gente precisa trabalhar com a pessoa, para que ela volte o pensamento dela para o que está acontecendo no momento. E aí nós temos alguns sintomas, como por exemplo, a cabeça mil, que eu brinco falando que é como se fosse uma reunião dentro da nossa cabeça, porque são milhões de pensamentos ao mesmo tempo. E não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, eu queria muito parar de pensar, mas eu não consigo, minha cabeça não para, eu queria dormir, eu não consegui. Essa é a cabeça mil. Nós temos também, por exemplo, a ruminação de pensamentos. Vamos supor que você teve um desentendimento com alguma pessoa e depois aquela pessoa falou alguma coisa que te afetou muito. Depois você vai chegar em casa e você vai ficar ruminando aquilo. Sabe a vaca
que ela faz o processo, ela fica ruminando aquilo que ela come. Que, não sei se vocês sabem, né? A vaca, ela se alimenta, aí aquilo vai pro estômago, depois aquilo volta pra boca e ela fica ali, mastigando aquilo. E seria isso que a gente faz com os nossos pensamentos. Aconteceu aquela situação, a gente não digeriu bem, e aí aquilo fica retornando aos nossos pensamentos o tempo todo, porque a gente fica preocupado, a gente não sabe como que vai ficar aquela situação depois, e aí vai surgindo pensamentos, e a pessoa não consegue se desligar daquilo a ponto de não conseguir se concentrar nas atividades do dia a dia. Nós temos também os flashbacks, que às vezes a pessoa fica relembrando de uma situação que aconteceu anos e anos atrás. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa que tem muita vergonha, tem muita preocupação com o que os outros vão pensar, ela pode relembrar de uma situação que aconteceu muito antes sobre algo que foi vergonhoso para ela e ela não soube lidar e ela fica com medo de que aquilo aconteça novamente. Então, é bem complicado. E é sempre isso, né? A pessoa tem os pensamentos também catastróficos, que seria a catastrofização, que é quando a pessoa sempre imagina que o pior vai acontecer, nunca é o melhor, né? E nunca é um resultado realista, porque, como eu falei anteriormente, o equilíbrio é a chave. Então, a gente não pode nem ser esperançoso demais, nem pessimista demais, a gente precisa encontrar a realidade. Então, qual é o resultado mais realista? Geralmente, o ansioso não consegue pensar, ele sempre consegue pensar apenas no pior. E aí, vamos supor, a pessoa teve que fazer uma apresentação em público. Quando ela for, antes dela chegar lá, ela já vai ficar preocupada. Nossa, vai dar tudo errado, o slide não vai abrir, eu vou gaguejar, vai me dar um branco, as pessoas vão odiar, as pessoas vão rir de mim, eu vou cair, eu vou tropeçar. É sempre a pior situação. E aí a gente consegue trabalhar um pouco isso, começando a questionar esses pensamentos. Eu digo que os pensamentos são bem traiçoeiros e a gente costuma acreditar como se eles fossem reais, como se eles fossem verdadeiros. E nós enxergamos as coisas de forma distorcidas. Nós temos os pensamentos automáticos, que são esses pensamentos negativos, que eles aparecem sempre, como eu falei, né, de forma automática. A gente não consegue ter controle sobre os nossos pensamentos, apesar de algumas pessoas acharem que sim. E eles vão surgir, e aí geralmente vem vários de uma vez. Às vezes a gente nem consegue perceber o que está passando pela nossa cabeça. Mas aquilo vai começar a nos deixar mal, a gente começa a ficar mais abatido, aí começa a vir a ansiedade, começam a vir as preocupações. E esses pensamentos automáticos é sempre acerca do que a gente chama de tríade cognitiva, que seria a forma como nós nos vemos o mundo e vemos o futuro. E geralmente isso vem de uma forma negativa. Então a pessoa vai ficar lotada ali de pensamentos automáticos, que eu costumo dizer que é como se a gente estivesse utilizando um óculos de grau para enxergar melhor, mas aquele óculos ele está sujo, ele está arranhado, então ele vai nos atrapalhar. Então, a gente acha que o pensamento está nos protegendo, que está nos preparando, mas muitas vezes ele vai nos atrapalhar. Essa é a questão difícil e engraçada ao mesmo tempo. Sim. Porque assim, eu tenho uma pessoa em casa que é muito ansiosa e, e eu sei o que é isso. Eu sei que é a barra que é lidar com isso. Até porque assim, ela tem... Em alguns momentos ela tem um período de crise mesmo, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa bem delicada. Sim. E aí eu fico, às vezes eu paro e fico imaginando, eu fico, pô, cara, como é que deve ser a cabeça dessa pessoa? Deve ser uma confusão danada. É. Porque eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu vou ali tomar um açaí, eu fico ali tomando meu açaí, pensando no nada, a mente fica vazia. Eu consigo focar no que você falou, no momento. O seu pensamento está ali no açaí. Sim. Nossa, que gostoso que tá esse açaí geladinho, nesse calor. É o teu pensamento, né? Não dá pra dizer que a mente está vazia, mas que não está preocupada com os problemas, com as preocupações futuras mesmo. Então, é totalmente diferente quando você consegue focar no aqui e agora e quando o teu pensamento está sempre no futuro de forma negativa. A pessoa ansiosa e você vê, né, o comportamento. A pessoa tá conversando contigo, mas a cabeça tá longe. Ops. Tá longe. Aqui. Tudo bom? Não, tava pensando se você quer um negócio amanhã ou... exatamente, às vezes a pessoa até até te corta. Ih, caramba, eu esqueci de resolver isso aqui. Peraí, deixa eu pegar e mandar mensagem pra pessoa, senão eu vou esquecer. A pessoa vive sempre nos 220, preocupada, estressada. Porque é muito estressante viver assim. E aí, às vezes, as pessoas não compreendem porque elas não passam por aquilo.
E aí a gente entra de novo na questão da sensibilidade. A gente olhar, ok, eu não passo por isso, mas essa pessoa está em sofrimento. E eu não posso desvalidar o sofrimento dessa pessoa porque eu não estou passando por isso. É por isso que é importante estar, né, aqui hoje falando sobre isso, para poder orientar. Exatamente, né? Porque saúde mental não é só Setembro Amarelo. Não é. Nem novembro. Nem novembro, é o ano inteiro. E aí, nessa arte, o que se passa... Eu adoro essa frase que me lembra o filme do Divertidamente. O que passa pela mente de um ansioso. Vocês já viram aquela frase, aquele memezinho? Você já olhou e pensou, já parou e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí, essas são as distorções cognitivas, que são erros cognitivos, né? A gente enxerga as coisas de uma maneira errada, como eu falei. A gente coloca um óculos que tá sujo, que tá arranhado, e ele só vai nos atrapalhar. Então, é o e se, que seria uma questionalização. Então, você vê, sempre no futuro. E agora? O que eu faço? A pessoa orienta tanto o pensamento dela para o problema que ela não consegue ver a possibilidade de uma solução. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa ansiosa e você vai pensar assim, tá, mas é só ela fazer isso. Mas para ela não é só aquilo. E aí você precisa ajudar essa pessoa a respirar, ficar calma. E aí, beleza, acalmou? Agora, vamos ver o que a gente pode fazer para conseguir resolver isso? Isso eu falo assim, né? Quando você está com um amigo, alguém que está ansioso, não dentro da terapia. Da terapia a gente vai trabalhando de outras formas. Quando, né? Então, vamos pra praia? Quando? Porque eu tenho que me organizar, eu tenho que saber quando que vai ser, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes a pessoa nem tem vida social porque ela está sempre preocupada com as obrigações. E se der errado? Aí vem o pensamento catastrófico, né, que eu estava falando, que é sempre pensando no pior. E o será que vai dar certo? Na verdade, esse acho que parece até menos, porque é muito mais será que vai dar errado? Acontece também, mas vem muito mais esse. E como vai ser? Né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que sofre com ansiedade social, ela vai fazer um concurso, como você falou. Às vezes ela vai estar muito mais preocupada se ela vai conseguir chegar na sala, se ela vai conseguir achar, se ela vai conseguir lembrar de levar os documentos, a caneta, do que a prova em si. Então, às vezes, o pensamento dela fica tão nisso que ela não consegue nem estudar. E aí a pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, é uma pessoa que vai ficar preocupada como que vai ser, se vai ficar bem... aí se ela vai conseguir ir bem na prova, não vai conseguir estudar, porque ela vai... É muito engraçado. Engraçado no sentido ruim, né? Mas não deixa de ser. Porque, vamos supor, a pessoa tem que estudar português, matemática e biologia. Aí ela está estudando português, ela está pensando no que ela tem que estudar em matemática. Ela está estudando matemática, ela está pensando no que ela deveria ter estudado em português. Aí ela vai para biologia, aí ela pensa, caramba, mas ainda falta tanta coisa para as outras matérias. E ela não consegue focar naquilo que ela tem que estudar. E aí, novamente, preciso voltar aquela pessoa pro aqui e agora, porque senão ela fica naquele sofrimento constante e não foca em nada. Então, o que adianta ela pensar no que ainda falta se ela não consegue se concentrar no que ela precisa fazer agora? Só que isso não é simples de ser compreendido por uma pessoa que está com um transtorno. E esse como vai ser aí, eu costumo dizer porque eu tenho um espírito muito aventureiro, né? Às vezes eu tô em casa do nada, vamos viajar. Arruma as coisas, vamos embora agora. Do Neida. Vamos ali, rapidinho. Vamos ali. Vamos ali, entra no carro, bota as coisas no carro e vamos embora. Aí pega a estrada sem rumo, sem direção e vai embora. Eu convivo com uma pessoa assim. Daqui a pouco eu vou parar lá em Minas. Aí ela fica, mas tu vai pra onde? E como é que é lá? Tem ar-condicionado? Tem não sei o quê? Você não se preocupa com isso não, só vamos, cara. Chega lá e te vê como é que vai ser. Você entende que é um sofrimento pra ela? Pra ela é um sofrimento danado. Porque a pessoa que sofre com ansiedade, ela quer controlar tudo. E eu preciso trabalhar com eles, né, muito nas sessões, o fato da gente não controlar nada. Eu digo que a pandemia, dentre todos os males que ela trouxe, também vieram alguns benefícios. E um deles foi a gente perceber que a gente não tem controle nem sobre o dia de amanhã. Então, é super importante a gente conseguir ter essa percepção para que a gente observe que, ok, eu preciso me planejar, é super importante que eu tenha um planejamento.
Isso entra até na questão de mudança de hábitos, como eu tinha falado anteriormente, porque muitas pessoas não são organizadas. Então a gente precisa sim ter um planejamento para o nosso dia, para que a gente consiga ter uma organização acerca do nosso tempo, das nossas tarefas. Mas a gente precisa compreender que por mais que a gente se organize, as coisas podem sair do planejado. E como a gente lida quando isso acontece? Então, a gente precisa compreender que a gente nunca vai estar preparado para tudo, por mais que a gente acredite que sim. E muitas pessoas que sofrem com ansiedade acabam tendo sentimento de frustração, porque cria milhões de expectativas e aí as coisas não acontecem da forma como ela esperou. Então, é um treinamento. Se você ficar treinando improvisar o tempo inteiro, imprevisível, você vai estar sempre preparado. Pô, a coisa que você tinha falado também, a questão igual o Vinícius, chega a ter crise, mas é ansiosa também demais. Aí, pô, muitas das vezes, eu também sou um cara tranquilo, ela fala, pô, nada te estressa, nada não, pô, eu prefiro parar e pensar e fazer as coisas. Aí, às vezes, ela tá pra fazer um negócio, ela vai, mas o que eu tenho que fazer, mas isso e aquilo, eu falei, calma, para, vamos pensar um pouquinho, vai, agora fala. Aí, às vezes, ela mesma, ela dá a resposta dela, eu falo, cara, vai, fala de novo. Aí, viu, você mesmo já respondeu o que você quer falar, cara, você tá me perguntando por quê, cara, calma, relaxa, pô, entendeu? Quando tu falou assim, eu falei, pô... Já veio na mente, já. Não pô. Exatamente. É acontece, como é que esse tipo de pessoa lida com as frustrações? Sofrendo. Muito. As pessoas sofrem muito, assim, porque, como eu falei, o ansioso ele cria muita expectativa sobre tudo. E esse é um problema, porque a gente, claro, não tem como eu falar pra vocês assim, não pode criar expectativa. Como que faz isso? É igual eu falar assim, chega a ser engraçado, porque algumas pessoas falam assim, você tá ansioso? É só você relaxar. Maninho, vai lá. Não, beleza, agora resolveu meu problema, agora eu tô tranquila. Era tudo que eu precisava ouvir. Não, realmente, ou então... Ai, que bobeira, tem gente sofrendo muito mais que você. Nossa, agora eu fiquei bem. Agora que você falou isso, realmente eu tô me sentindo ótima. Eu falo assim, cara, quando você achar que tá tudo ruim, imagine que tem alguém pior que você. Aí ela vai sofrer porque ela vai começar a pensar nas pessoas que estão sofrendo. Poxa. Cara, então, e aí é uma coisa que também eu gosto de trabalhar bastante sobre os pensamentos. Como eu falei, a gente não controla os pensamentos, então a gente faz um exercício que é legal. Geralmente a gente pede para as pessoas fecharem os olhos, mas nem precisa, de olho aberto mesmo. Tenta não pensar em um elefante rosa de bolinhas azuis. Pô, tu falou, já comecei a pensar na hora. Já foi. Exatamente. Então, é uma coisa que não dá pra gente controlar. A gente aprende a lidar, a gente aprende a questionar, a gente encontra recursos para lidar com isso. E a mesma coisa com as expectativas. É como eu falei, não tem como eu chegar pra pessoa e falar assim, olha, você não pode mais ter expectativas, você precisa parar com isso para que você pare de ficar com esse sentimento de frustração. A pessoa não consegue. Todos nós vamos criar expectativas acerca de tudo, mas a questão é aprender a tolerar a frustração. Então ok, eu passei por um momento que eu não estava esperando, as coisas aconteceram diferente do esperado, mas o que eu posso fazer a partir disso? Quais atitudes eu posso ter para que essa situação fique melhor? Ou, não aconteceu como eu esperava, mas será que isso também não é bom? Porque às vezes as coisas acontecem melhor do que aquilo que a gente esperou, do que aquilo que a gente criou expectativa. Aquilo não era para acontecer. Mas às vezes vamos supor assim, vocês criaram expectativa de passar o dia na praia. Mas vocês acabaram vendo que a praia estava muito cheia e foram para a cachoeira. Uma pessoa que sofre muito com ansiedade e que tem um padrão de pensamento mais rígido, que é aquela pessoa que não consegue mudar os planos, que não consegue mudar os pensamentos, ela não vai ficar muito satisfeita por ter ido para a cachoeira. Sendo que nesse calor, será que a cachoeira não seria melhor? Será que não seria mais fresquinho? Mas aí a pessoa não consegue aproveitar aquele momento porque ela tá pensando assim, caramba, eu queria ter ido pra praia, eu já tinha separado tudo pra poder ir pra praia, e aí eu não consegui. Agora tem que me programar pra ir pra cachoeira. Aí agora eu tô indo pra cachoeira, como é que eu faço? Então... Inclusive repelente. Exatamente. Então,
por que não aproveitar aquele momento? Por que não observar tudo que você pode aproveitar dali? Então, é aprender a tolerar a frustração, é aprender a lidar com ela, para que aquilo não te gere um sofrimento maior e você deixe de aproveitar algo que poderia ser super prazeroso também. Você falou isso aí agora, eu fiquei com remorso, porque eu acho que eu tô fazendo minha mulher sofrer. Não, sério, porque eu mudo os planos o tempo inteiro, cara. Pra ela é um sofrimento, ela realmente. Loucura, porque pra lidar assim comigo é difícil. Então, eu tenho que andar preparada sempre com ele. Porque... Às vezes eu atendo pessoas que não sofrem com transtorno, mas que tem alguém na família que sofre. E aí elas fazem terapia para também aprender a lidar com aquela pessoa, porque é difícil. Não dá pra gente dizer também que você vai conseguir compreender tudo, que você vai ter paciência para tudo. Tem coisas que vai ser difícil quando você está convivendo com uma pessoa que está em sofrimento. Não é simples de lidar, né? Mas aí, o que acontece? A pessoa que está em transtorno, ela precisa se cuidar, porque eu digo que quando a gente procura ajuda, a gente não está ajudando somente a nós mesmos, estamos ajudando quem convive com a gente. E quem convive com a gente, se puder, é legal também que procure ajuda para aprender a lidar com essa pessoa. Porque, no geral, causa alguns sofrimentos, causa algumas situações. Nem sempre vai ser algo, né, extremamente prejudicial, por exemplo, para um relacionamento. Mas pode melhorar. Então, se a gente aprende a lidar com essas pessoas, acaba sendo melhor. Então, a pessoa vai procurar tratamento, mas ela não vai melhorar de um dia para o outro. É um processo. Então, é todo um processo. E também a gente não pode ficar cobrando. Infelizmente, eu já ouvi casos das pessoas que convivem cobrarem a pessoa que está fazendo terapia. Nossa, está fazendo terapia, não estou vendo resultado nenhum. As pessoas fazem isso para alfinetar, sabe? No meio de uma briga, e isso não é nem um pouco legal. Eu acho insensível. Porque aquela pessoa, ela está se esforçando para melhorar. Ela está fazendo terapia justamente para ficar melhor. E se você fala isso, aí aquela pessoa pode acabar até desistindo de fazer terapia, porque ela pode acreditar naquilo que você disse, ela pode levar em consideração de forma absoluta e isso acabar fazendo com que as coisas só piorem. Eu indiquei meu pai, né? Meu pai é uma pessoa super estressada, tem um nível de estresse, né, elevadíssimo. E isso, assim, faz mal pra ele mesmo, né? Uhum. Porque, como você falou, vai desencadear várias reações no corpo. Sim. Que vai ser prejudicial para ele. Aí eu falei, procura um psicólogo para você conversar, tentar amenizar esse lado agressivo. Sim. Pra ficar melhor. Aí ele foi lá com muita resistência, ele foi. Minha irmã marcou, consultou para ele e tudo mais. Aí ele foi para uma consulta. Nossa, ele falou que daquela consulta ele já era outra pessoa. Nem precisava mais ir, porque já deu pra mim. Já deu. Isso. Aí ficou como? Fala aí, não fala, não, tô bem. Não, eu acho maravilhoso que os pacientes chegam às vezes, menos de um mês, falando assim, Cris, eu já te contei tudo, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Aí, eu tiro a minha carta da manga. Aí eu falo assim, então, aquele assunto, vamos falar um pouquinho sobre ele? Aí pronto. Aí a pessoa chegando pra você, nossa, eu achei que eu não tinha nada pra falar. E eu falei o tempo inteiro. Aí eu falo, então, você achou que você não tinha nada pra falar, mas eu tava aguardando isso pro momento certo. Porque assim, às vezes a pessoa chega me contando muitas coisas e a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande quando a gente é psicólogo, pra observar o que ela tá pronta pra falar e o que ela não tá. E se ela vai querer falar tudo também na terapia. Porque algumas pessoas gostam de tratar apenas um nicho. Então, quero trabalhar só a minha parte laboral, né? Só sobre o meu trabalho. Eu quero trabalhar só o meu relacionamento. Ok, às vezes a gente consegue fazer essa separação. Nem sempre, mas às vezes é possível sim. Mas, no geral, as pessoas até procuram realmente tratar tudo. Porque aí, eu não quero falar sobre isso não. Aí daqui a pouco começa a se sentir à vontade, aí começa a falar. Aí daqui a pouco já, assim, às vezes aquilo que ela não quer falar é o que ela mais precisava, é o que mais causa sofrimento naquela pessoa. E muitas vezes o paciente acha que ele não tá mais, não tem mais nada pra dizer, mas na verdade tem muita coisa sim. Só que as pessoas não estão acostumadas a conversar, não estão acostumadas a falar sobre suas próprias questões. Então, às vezes, nem é de propósito. Às vezes é porque a pessoa realmente acha que ela já falou tudo. Ela acha que aquilo já resolveu. E aí, lembra que eu falei da alta, que existe alta na terapia? Essa alta, ela deve ser conversada entre o terapeuta
e o paciente. Não dá para o paciente se dar alta. Isso precisa ser um combinado entre os dois. Eu digo que a terapia é uma parceria, é 50-50. É metade eu e metade o paciente. Então, também não dá para o paciente achar que ele vai comandar todas as sessões, porque, como eu falei, é uma parceria, então, em muitos momentos, eu vou precisar direcionar aquele atendimento, porque eu estou observando a necessidade dele falar sobre uma determinada questão. E aí, se aquela pessoa se sente à vontade naquele momento, a gente começa a entrar naquele assunto. E funciona bastante, é bem legal, assim... Porque, como eu falei, às vezes a pessoa acha que não tem mais nada pra tratar. E aí é quando eu entro lá naquela partezinha que estava escondida, que às vezes nem ela sabia que era tão problemática na vida dela. O seu pai já se deu alta, né? Primeira sessão e falou, pronto. Seu pai tá assistindo? Tá, provavelmente. Então, pai do Vinícius, volta pra terapia. Tá? Porque o estresse ele vai voltar se você não voltar pra terapia. Tá a dica aí. E aí você mostrou aí outra arte, né? Aí a gente tem mais erros cognitivos, que é o que eu tava falando, né? Quando a gente enxerga as coisas de maneira errada. Então, olha aí, uma preocupação muito forte de quem sofre com ansiedade. O que as pessoas vão achar de mim? Cara, isso acontece demais. É uma preocupação muito grande. Ontem eu estava dando uma palestra e eu estava falando sobre as funções das emoções. Então, como eu já expliquei aqui, né, a função da ansiedade, nós também temos as outras emoções que também têm funções. Não sei se vocês já assistiram Divertidamente. Sim. Então, e né? Bonequinho lá que cada um tem uma emoção diferente. Pra quem não assistiu... Do verbo eu. Do verbo eu, pode falar. Pra quem não... Alguém que tem a filha não assistiu Divertidamente. Não tem como. Se eu te mostrar depois, você vai identificar. Você já viu em algum lugar, por mais que você não tenha assistido. É um desenho... Tem um foguinho. Então, mas eu não... Eu sei que vocês estão falando, mas eu não assisti. Beleza. Então, vou falar também pra você e pro público que não assistiu. Primeiro, assistam. Porque apesar de ser um desenho infantil da Disney e da Pixar, mas ele traz ensinamentos muito bons sobre as funções das emoções. Inclusive vai ter outro, né? Vai ter o 2 agora. Já saiu a Biluteteia, né? Que é a emoção da ansiedade. Bem desengonçadinha, igual assim a gente imagina mesmo a ansiedade. Eu adorei aquele personagem. Se vocês observarem, depois assistam um trailer. É muito legal porque o que acontece? Existe a personagem principal, que é a Riley. Na verdade, ela não é a personagem principal. Os personagens principais são as emoções, né? Mas existe a Riley, que é uma criança que dentro do cérebro dela aparece ali as emoções. E aí tem a alegria, a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. Eu acho que são esses 5. E aí, essas emoções vão mostrando como que as coisas acontecem. E é muito legal, porque vai mostrando as situações e as emoções. E vai relacionando tudo. Então, aparece dentro da cabeça da personagem e fora dela. Então, é muito bacana. E aí, agora, ela tá entrando na adolescência. E vão surgir... Disney, me paga. Eu tô fazendo propaganda. E aí agora estão entrando outras emoções. E no trailer a primeira emoção que apareceu foi a ansiedade. Vocês não acham que isso tem um propósito? Por que a ansiedade chegou primeiro? Porque ela tá ansiosa. Foi muito bonitinho. A ansiedade já chegando com as malinhas. Tipo, já alugando um triplex na cabeça da Riley. Muito maneiro, muito bacana. Né? Você já tá ansiosa pra assistir. Eu tô ansiosa pra assistir, só vai sair no meio do ano que vem. E aí vai surgir a inveja, a ansiedade, o tédio e a vergonha. E aí por isso que eu lembrei do Divertidamente. Porque a vergonha, ela tem uma função fundamental também. E ela pode estar muito associada à ansiedade. Nós temos as emoções primárias, que são aquelas que aparecem no primeiro filme ali do Divertidamente. Então, o medo, por exemplo, ele é uma emoção primária. O medo, ele é uma emoção que nos ajuda a nos proteger acerca de um perigo que está à nossa frente, que está naquele momento ali, um perigo imediato. Então, por exemplo, me fala uma coisa que vocês têm medo. É difícil. Ou um medo comum das pessoas. Acho que, sei lá.
Fica sem dinheiro? Não, vamos trazer algo mais primitivo, por exemplo, o medo de altura. Né? Medo de altura é bem comum? É, bem comum. Então. Não posso nem ter. O medo de altura é bem comum que as pessoas tenham. E aí, vamos supor, se eu falo sobre altura agora e tem uma pessoa aqui que tem medo disso, talvez ela não vai sentir medo agora. Mas se ela tá ali na beira de um penhasco, vou fazer um rapel. Aí a pessoa olha pra baixo. Aí vem o medo. E esse medo, ele é fundamental. Ele pode também vir em um momento que não precisava. Por exemplo, no rapel. A gente sabe que o rapel é um esporte que tem toda a segurança, né? Tem todo um suporte ali para que você faça e que você não corra risco de vida. Mas a gente acaba tendo os pensamentos automáticos, como eu falei, isso acaba atrapalhando. Mas aí a pessoa que tem medo, ela vai encarar ali, vai olhar pra baixo, vai dar o medo de cair, né? Porque na verdade não é o medo da altura, é o medo de cair. E a pessoa vai olhar para aquilo e vai ficar desesperada, vai começar a vir os sintomas. Então ela tá presenciando ali um perigo imediato. Diferente da ansiedade, que é acerca de um perigo futuro. E pra gente sentir a ansiedade, a gente tem medo também. Então todo mundo que tem ansiedade tem medo. Mas nem todo mundo que tem medo tem ansiedade. E, juntamente a isso, a gente também tem outra emoção secundária, que é a vergonha. A vergonha, ela assume também um papel fundamental, que é em questão da sociabilidade. Ela nos regula em relação ao que é aceito ou não perante a sociedade. Então, por exemplo, quando você vai escolher uma roupa, muitas pessoas até não ligam, né? Mas às vezes a gente vai ver, a roupa tá toda amassada. Não vou passar, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou desleixado. Isso é vergonha. Ou então, gosto muito dessa blusa aqui. Mas será que ela tá adequada para o ambiente que eu vou? Isso é vergonha. Ou então, vamos supor, a pessoa fala um monte de palavrão. Mas ela sabe que no ambiente de trabalho dela não pega muito bem se ela começar a falar palavrões. É vergonha. Então, você vê a regulação dos ambientes sociais, o quanto que isso mostra pra gente o que a gente pode ou não fazer em algum momento? Tudo isso é vergonha e as pessoas não conseguem associar muito. Então, a vergonha, não sei se seria, né? Vergonha ou mais zelo, né? Porque, como você falou, cada ambiente ele exige um certo tipo de padrão. Querendo ou não, eu, por exemplo, não tenho muita coisa assim com a vestimenta. Vou botar a roupa que tiver ali, pegou, botei, fui, se tiver amassado, tá. Sim. Inclusive temos. Então, assim, mas, por exemplo, hoje já é uma coisa mais formal. Então, eu passei minha roupa porque eu sabia que tá todo mundo assistindo. Sim. Então, aí seria também uma vergonha isso? Sim, a vergonha ela entra também, né? Porque começam a surgir os pensamentos automáticos, muitas vezes a gente acaba não associando e não consegue perceber. Mas tem um motivo para que a gente não queira estar utilizando aquela roupa de qualquer jeito. Então, serve como um regulador ali dos ambientes sociais. Como eu falei também com a questão lá da ansiedade, né? Em muitos momentos a ansiedade vai aparecer e a gente não vai associar que aquilo é ansiedade porque ela está vindo de uma maneira que nos ajuda. A gente tende a observar mais quando está nos atrapalhando, né? Então, vou fazer uma apresentação em público, eu morro de vergonha de falar em público. A gente vai observar muito mais. Agora, pequenas coisinhas assim, esses pequenos detalhes que eu trouxe, isso já as pessoas acabam não associando tanto. É zelo também, mas também entra aí a questão da vergonha como uma emoção que nos ajuda. E aí a vergonha, ela também... É uma vergonha positiva, né? Exatamente. A vergonha também é uma emoção secundária, ela surge a partir do medo, que é o medo de não ser aceito perante os ambientes. Para você ver o quanto que influencia, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, essa frase aí, o que as pessoas vão achar de mim, é vergonha. Juntamente à ansiedade. Porque nós temos, às vezes, várias emoções que surgem ao mesmo tempo. Igual aqui, né? Acho que só eu tenho sintomas ansiosos. Então, a pessoa traz ali uma questão voltada para si. Sempre pensando que as coisas só acontecem comigo. E as pessoas não fazem isso de propósito. Ela não quer se fazer de coitadinha. É porque ela acredita realmente naquilo naquele momento. Assim como também o que as pessoas vão achar de mim é uma comparação injusta, né? Porque você não para pra pensar que talvez as pessoas não vão achar nada.
Por exemplo, às vezes as pessoas têm vergonha de ir para uma academia porque nunca foi. E às vezes as pessoas na academia só estão fazendo o treino delas, elas nem estão reparando como você tá, se você está fazendo certo, se você não tá, mas você está preocupado com aquilo. E se elas também estiverem reparando, o que isso muda na sua vida? Não é mesmo? Existem determinados ambientes que às vezes você tem esse pensamento, que pô, o pessoal vai pensar de mim. Mas de repente a pessoa nunca mais vai te ver na vida. Exatamente. Então vai lembrar de você, você de repente vai se encontrar de novo, não vai nem lembrar que o que você fez. E a gente tem, muitas vezes as pessoas têm essa preocupação excessiva de querer agradar a todos. Quando isso não é possível de acontecer. E a gente precisa aceitar isso. Aí novamente a gente trabalha com a frustração. Porque a pessoa cria a expectativa de que ela vai ser querida em todos os ambientes. Mas isso não vai acontecer. Então a gente precisa lidar com isso. Aí vem ali também, né? Parece que os outros fazem as coisas melhor. Aí deu uma cortadinha, mas deve ser melhor do que eu. Aí vem as comparações injustas também, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Então às vezes você quer se comparar com uma pessoa que já está há 20 anos naquele mercado. E isso não é justo. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, estou formada há menos de 2 anos. Como que eu vou ficar me comparando com uma pessoa que já está há 20 anos? E talvez aquela pessoa que já está há 20 anos, ela parou no tempo. Ela não continuou estudando. Eu estou estudando constantemente. Então, por que eu vou ficar me comparando com aquela pessoa? Isso não faz sentido. Tem até uma frase... melhor do que eu, acertei. Tem até uma frase que as pessoas compartilham às vezes, que eu acho bem legal. Que diz assim, que às vezes a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Então as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Mesma coisa as redes sociais, o quanto que isso gera de comparações injustas, né? A gente, por exemplo, hoje tá sol, aí a gente vai olhar, vai pensar, caramba, né? Fulano tá na praia, tô aqui trabalhando. Mas aí, será que aquele passeio da pessoa foi legal? A gente não sabe, a gente só sabe a foto bonita que ela postou ali. E não tem por que também ficar postando coisa ruim na rede social, tá, gente? É só pra gente ter o cuidado de não ficar se comparando. Essa pessoa deve estar mal assim por minha culpa. E a gente traz a personalização, que seria uma distorção cognitiva de culpabilização. A pessoa se culpa por tudo e às vezes ela não tem culpa de nada daquilo que aconteceu. Mas ela atribui sempre a culpa a ela, para todas as coisas que acontecem. E a gente... O famoso eu não dou conta. Exatamente. Se a pessoa... Né, se eu não conseguir responder aquela pessoa naquele momento, ela não vai querer mais falar comigo porque eu não sou uma boa amiga, porque isso, porque aquilo. E aí a pessoa entra no sentimento de culpa que nunca mais para. Estou cansada, mas não posso parar. Então, aquela coisa, né, de produtividade. Eu preciso o tempo todo estar trabalhando, porque senão eu vou ficar para trás. E aí, por isso que eu disse anteriormente que a gente vive hoje numa sociedade super ansiogênica, que nos ajuda a gerar ansiedade, porque cada vez mais nós estamos sendo bem exigidos e nós precisamos lutar um pouco contra isso. Precisamos trabalhar? Sim. Mas a gente também precisa compreender que o descanso é necessário para que a gente consiga produzir mais. Então, é uma das formas de autocuidado, é uma das mudanças de hábitos que eu trabalho com os meus pacientes, porque eu tenho pacientes, por exemplo, eu tive um caso de um paciente que ele trabalha com mídias sociais. E ele achava que ele estava descansando bem porque ele tirava um domingo de folga no mês. Sendo que, assim, ele trabalhava todos os dias, da hora que ele acordava até a hora de dormir. 26 dias no mês. Quando ele tirava, tá? E aí eu precisei trazer esses questionamentos para ele. Comecei a mostrar evidências do quanto o descanso é importante para que a gente produza melhor. Comecei a mostrar para ele que ele ficar o dia inteiro na frente do computador não significa que ele está produzindo, ele está sendo ocupado. A fadiga não é só física, ela é mental também. Exatamente. Então, se ele dormir bem, se ele conseguir tirar um dia para passear, no dia seguinte ele vai estar muito melhor. E aí, no início, aí ele tirou um domingo de folga. Aí eu perguntava, e como que foi a tua segunda? Você conseguiu produzir mais? Ele, Grazi, consegui. Falei, tá vendo como que o descanso é importante? E aí ele foi começando a compreender isso, foi começando a ver as evidências do quanto o descanso é fundamental, que hoje, toda sessão ele me chega falando tudo que ele fez. Então, caramba, Grazi, olha, eu consegui sair sexta-noite, sábado eu fui pra tal lugar, eu fiz uma viagem tal...
E hoje o trabalho dele está muito mais adiantado do que antes. E ele trabalha menos horas. Como isso? Porque ele está sendo mais produtivo e menos ocupado. É verdade. E se eu não conseguir? E se eu errar? Então, aquela questão, né? Eu preciso dar conta, eu preciso ser perfeito. E entra o perfeccionismo, que as pessoas acham que é algo positivo e não é. O perfeccionismo é um grande problema, porque o perfeccionismo é quando a gente está em busca do ideal. O ideal é aquilo que só existe na ideia. Se só existe na ideia, não é possível de ser alcançado na realidade. Então, a gente precisa sair desse mundo de expectativas e ver a realidade. Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa que traz ali o perfeccionismo para si, acaba não conseguindo entregar, às vezes, alguns trabalhos, algumas coisas, uma coisa que ela demorou horas para fazer, dias para fazer, mas ela acha que não está bom o suficiente. Então ela desfaz, ela apaga, ela joga fora, porque ela acha que não está bom para entregar, para que as pessoas vejam. Então, isso acaba sendo um grande problema e a gente precisa trabalhar com a possibilidade de que talvez esteja bom, sim. E a gente precisa entregar mesmo que a gente não esteja totalmente satisfeito, porque a gente pode se surpreender com o resultado daquilo. E se você não conseguir, tudo bem. Você pode tentar de novo, né? Se você errar, ok. Como que você vai lidar com esse erro? Você vai aprender com aquele erro e você vai ver o que você pode fazer para que aquilo não aconteça novamente. Então, por que é tão desesperador errar? Porque a gente está preocupado o tempo todo com o que as pessoas vão achar da gente. Aí a gente volta para aquele primeiro pensamento ali. Existem algumas correntes de pensamentos que acarretam, desencadeiam a ansiedade, né? Alguns dizem que é por falta de fé, outros falam que é pelo excesso de futuro, pensamento, né? De excesso de futuro. Outros já traz para o lado da alimentação, isso que, né, tem a ver com alimentação e tudo mais. O que em si, o que mais influencia? A gente não consegue dizer o que mais influencia. Como eu falei, é uma questão multifatorial. É até importante você tocar nesse ponto, porque as pessoas acham que tem uma única causa. E quando a gente fala de transtorno, a gente não fala de causa, a gente fala de correlação. Então, não foi uma situação que causou um transtorno. Aquela situação pode estar relacionada a esse transtorno. Então, por isso que eu sempre bato na tecla da mudança de hábitos. Porque isso vai ser fundamental para auxiliar na melhora daquela pessoa. Novamente, somente mudar os hábitos também não vai funcionar. A gente precisa de todo um combinado de coisas para que a gente consiga obter a melhora daquele paciente. Então, ele vai precisar dormir melhor, vai precisar comer melhor, vai precisar praticar atividade física, vai precisar aprender a descansar, vai precisar aprender a dar importância para os vínculos sociais. E tudo isso vem aos poucos. Não é de uma hora para outra. Eu compreendo que é todo um processo e que não é simples assim. É o combo da felicidade, né? É o combo da felicidade, é o combo da paz, da plenitude. Então, e juntamente a isso, o acompanhamento psicoterápico. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que está sedentária, ela vai ter uma desregulação emocional. Então, quando a gente pratica atividade física, a gente está regulando as nossas emoções, nós estamos regulando o nosso humor, por isso que a gente se sente tão bem após a prática de atividade física. E por que isso é tão importante para a ansiedade? Porque a ansiedade é um transtorno de humor. Lembra que eu falei que a ansiedade é uma emoção? Então é o nosso humor que está alterado, que está desregulado. A gente precisa regular. Você vê tantas pessoas viciadas em atividade física, né? Exatamente, porque traz aquela sensação de prazer que a pessoa fica sempre em busca daquilo. É a dopamina que faz isso, a pessoa querer buscar sempre esse prazer. Então a atividade física ela é fundamental. Eu, como psicóloga, jamais vou dizer para o meu paciente qual tipo de atividade física ele tem que fazer, com qual frequência. Eu só falo que ele precisa se movimentar e buscar um profissional de educação física para orientá-lo, seja para qual prática for. Por exemplo, uma paciente minha agora queria começar a praticar corrida. Aí eu falei, olha, busca uma pessoa que vai te passar uma planilha de corrida, isso vai te ajudar bastante. Só que ela não conhecia ninguém. Aí eu fui e mandei contato do Anderson para ela, né? Para quem não conhece, o Anderson é um atleta daqui de Queimados. Ciclista? Ele o esporte dele, que ele compete, é de corrida de aventura.
E aí eu fui e mandei o contato dele pra ela fechou a planilha, agora tá felizona correndo. Anderson Abrantes, né? Anderson Abrantes. Eu já vi ele nas redes sociais. O cara é fenomenal. E então, assim, como é que eu vou dizer pra ela? Como que ela tem que correr? Quantas vezes ela tem que correr? Isso não é papel meu. Agora eu preciso informar ela sobre a importância dela praticar atividade física. Mesma coisa a alimentação. Eu posso sim ajudar meu paciente a se alimentar melhor, eu posso ajudá-lo a organizar a alimentação, eu posso ajudá-lo a conseguir lidar com as questões dos pensamentos e das emoções que estão atrapalhando esse comer, essa relação com a comida, porque tem muito uma questão do comer emocional, que as pessoas desgastam todas as emoções ali na comida em busca de se regular emocionalmente. Então a gente precisa buscar outras formas de se regular. A gente não pode ficar utilizando a comida para isso, porque a comida tem a função de nos nutrir. É claro que em alguns momentos a gente vai utilizar a comida para nos trazer prazer, né? Uma vez ou outra a gente vai comer algo diferente, algo mais palatável, mas a gente não pode fazer isso todos os dias, o tempo todo, porque isso vai nos trazer muitos prejuízos, tanto para a nossa saúde mental, quanto para a nossa saúde física. Então, a pessoa não tem um acompanhamento nutricional ainda, eu sempre peço para a pessoa buscar isso, porque eu também não posso ficar dizendo, olha, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Se um psicólogo está fazendo isso, tá errado. Então, é super necessário esse acompanhamento multiprofissional. E a questão do sono também. É super importante que a pessoa regule o sono. Eu passo até para os meus pacientes uma higiene do sono, que seria alguns hábitos que nós podemos ter antes de dormir, como, por exemplo, deixar o celular longe. Esse é o principal. Esse daí é o carro-chefe dos problemas. Exatamente, né? Porque as pessoas querem esperar dar sono para largar o celular. Só que elas não compreendem que é justamente o celular que não te deixa ficar com sono. Porque essa tela azul, ela faz o nosso cérebro se confundir e não conseguir compreender que já está de noite, que está na hora de dormir. E nós possuímos algo chamado ciclo circadiano, que também é conhecido como ciclo do sono, que é o que nos faz compreender a hora de acordar, a hora de dormir. O certo mesmo seria a gente acordar sem despertador, mas eu compreendo que isso é difícil. Mas a gente precisa aprender a regular esse sono para que a gente consiga acordar descansado, para que não fique bocejando o tempo todo, para que não se sinta, sabe, vivendo no modo economia de energia. Igual o celular, né? Quando tá com pouca bateria. Modo econômico. Então a gente precisa sim regular o nosso sono. Ele é fundamental para que a gente consiga fazer as outras coisas bem. Quem trabalha bem com sono? É horrível, né? Tem que se entupir de café. Aí entra outra questão que eu falo com eles sobre o consumo de cafeína. Toma bastante cuidado com esse consumo. Falo bastante para limitar o horário. Tomar cuidado com o horário que você está utilizando a cafeína. Por exemplo, a pessoa vai tomar café à noite. Cara, você não vai dormir bem. Tem algumas pessoas que têm uma tolerância maior ao café. Então a pessoa já bebe tanto que o café nem mais faz efeito no corpo dela. Mas eu não sei qual pessoa tem essa tolerância e qual não tem, então é melhor evitar. Da mesma forma que se você bebe aquela coquinha gelada no jantar, você está consumindo cafeína. Se você toma aquele energéticozinho à noite, você está consumindo mais cafeína ainda. Se você consome Guaraná, o Guaraná ele também tem um efeito energético. Então, vamos tomar cuidado. Parece uma coisa simples de se dizer, mas muitas pessoas não se atentam a isso. Então, por exemplo, eu estou fazendo dieta, estou bebendo uma Coca Zero. Beleza, mas aquela Coca continua tendo cafeína. Então, para você dormir, não vai te ajudar. Pode te ajudar na questão da dieta, mas para o teu sono vai continuar sendo terrível. Exatamente. Então, a gente precisa observar esses pequenos hábitos e fazer pequenas mudanças. Por exemplo, quando está de noite e chegou a hora de dormir, não deixa nenhuma luz acesa no seu quarto. Deixa tudo apagado. Quando você acordar, abre logo aquela janela
Se possível, vai até assim pro quintal para você conseguir tomar uma vitamina D. Pegar uma vitamina D, observar o dia. Exatamente. Opa, agora acordei. Exatamente. Se sair hoje de manhã, pô, dá 4 Não, agora, mesmo que a gente queira, a gente não consegue dormir até tarde porque o calor tá impossível, né? Até quem usa ar-condicionado não tá conseguindo suportar. Hoje mesmo eu acordei sem despertador, vou despertar pra jogar bola. Quando eu acordei, eu falei, caralho, perdi a hora. 5 horas, 5 horas da manhã, porque tava o sol muito forte. Exatamente. Acordei, quando eu acordei, eu falei, o despertador não tinha tocado ainda, eu olhei a janela e falei, pô, perdi meu futebol. Aí quando foi ver a hora. Pô, 5h50 ainda. Que isso, mano. Como é que pode, né? Quanto que influencia isso? E aí algumas pessoas falam assim, não, mas eu funciono melhor à noite. Eu funciono melhor de madrugada. Onde eu bater, eu durmo. não tem cafeína, não tem celular. O celular às vezes cai na minha cara, eu tô mexendo no telefone assim, eu acordo com a pancada que eu tomei. Uma coisa que eu falo também, não é só a quantidade do sono, é a qualidade dele também. Porque às vezes a pessoa dormiu a noite toda, mas só teve sono leve. E nós temos 4 períodos do sono. E todos eles precisam ser atingidos. Por isso que o despertador é ruim. Porque às vezes o despertador corta um desses períodos do sono. E aí, a gente precisa observar como que a gente acorda. Então, às vezes vou avisar no trabalho. Não vou botar mais despertador. Se eu chegar, se eu não chegar. É isso aí, os caras vêm me buscar. Por isso que eu falo, né? O ideal seria a gente acordar sem despertador, mas eu sei que ele é necessário, porque senão aí começa a gerar a ansiedade de será que eu vou acordar? Uma coisa também que eu faço muito, tipo assim, hoje não que eu jogo bola, mas no verbo amanhã. Eu costumo acordar cedo, já tenho costume. Só que eu até falo, não bota despertador, não bota nada. Eu vou acordar cedo, mas deixa eu acordar sem despertador. O horário que tiver que acordar. Deixa que acordar, pô, parece que é uma coisa mesmo da cabeça. Se você for parar pra perceber, tipo, comum, você dormindo. Se alguém te acordar, você acorda de mau humor. Exatamente. Agora se você acorda sozinho, não é diferente. Sozinho é diferente. Por quê? Porque você não cortou o teu ciclo, você completou todos eles. Como que isso faz diferença, né? Um pequeno detalhe. Então, o que eu tava falando, né, dessa questão é justamente que a gente precisa se atentar a esses detalhes. São pequenas mudanças que vão fazer diferença. Você não precisa se preocupar em fazer um salto muito grande, porque a gente vai de passinho em passinho. E a gente tem uma tendência a querer fazer uma mudança radical, ou 8 ou 80. Então é aquela pessoa que assim, ou eu vou seguir 100% a dieta, ou eu vou enfiar o pé na jaca. Então, já que eu já comi fora da dieta mesmo, então agora eu vou comer o que eu quiser. Né? Então, já que eu não fui pra academia segunda-feira, então eu vou faltar a semana inteira. E aí nunca mais vai. Nunca mais volta. Então, a gente precisa começar aos poucos. Por exemplo, uma pessoa que nunca praticou atividade física, será que ela vai conseguir todos os dias pra academia? Talvez não. Será que ela vai conseguir fazer um treino pesado? Não. Vai ser pesado pra ela, porque ela tá começando. Mas ela não pode se comparar com uma pessoa que já tá lá há tempos. Porque ela tá começando. De repente no primeiro dia até vai, né? Que tá tendo disposição ali, tá, né? Mas assim, a carga que ela vai pegar, a quantidade de repetições, ela não aguenta, por mais que ela tenha mais disposição. Aí chega no segundo dia, a pessoa tá quebrada. Tá toda quebrada. Aí não quero mais fazer isso. Mas a gente precisa lidar com a frustração, tolerar a frustração, entender que as coisas não vão vir de um dia pro outro, né? Igual aquela pessoa, treinei um dia, já tô olhando no espelho pra ver se eu tô com tanquinho. Isso não vai acontecer, né, gente? Então, a gente precisa compreender. E eu acho legal a gente conseguir observar outros benefícios da atividade física, por quê? Os resultados estéticos, eles não vão vir de uma hora para outra. E quando a gente começa a conseguir observar outras coisas, a gente consegue também se manter motivado a continuar praticando atividade física. Então, por exemplo, no primeiro dia, a gente fica cansado, né? Mas depois da primeira semana, a gente já começa a observar que a gente já está acordando melhor, que nós já estamos mais dispostos, que nós já temos mais energia para cumprir as nossas tarefas do dia a dia, que a gente já não fica mais tão cansado quanto ficava antes, que a gente começa a conseguir construir uma força que antes não tinha, principalmente as mulheres, né? A gente consegue ficar mais independente quando a gente treina, quando a gente faz um treino de força, a gente consegue pegar as nossas coisas sozinha, a gente não precisa mais depender de pedir para alguém para carregar algumas coisas, e tudo isso vai fazendo diferença.
Tem até um vídeo muito legal que é mostrando, assim, comparando, né, idosos fazendo atividade física e depois eles reproduzindo aquele comportamento no dia a dia. Então, a pessoa desce com uma barra e aí depois ela tá pegando uma sacola de mercado. O quanto não traz a independência. E é legal a gente observar essas mudanças para que a gente veja, poxa, né, atividade física tem algo além da estética, não é só isso. Então, eu vou continuar indo para continuar me sentindo bem assim. Então, você gasta 1 hora ali na academia, mas você ganha muitas outras horas no seu dia com mais disposição, com mais produtividade. Então, é super importante que a gente pratique atividade física mesmo. Uma coisa tá ligada à outra, né? Se cuidou do corpo, cuidou da mente. Cuidou da mente, cuidou do corpo. Então, exatamente. Hoje estamos sem o Facebook, mas tá chegando mensagem por via WhatsApp aqui. Sério? Que legal! Meu amigo Marcinho. Gente, já vai dar 11 horas, meu Deus. Então, Grazi, ele até mandou aqui. Existem pessoas que acham que sofrem de ansiedade e acabam utilizando isso para se vitimizar. Como saber ao certo? Então, primeiro a gente precisa respeitar o outro, né? E se você acha que aquilo está sendo uma vitimização, você pode se afastar dessa pessoa, porque ela não vai conseguir... Você não vai conseguir ter certeza se aquilo é uma vitimização. E não vai ter como você mudar aquilo naquela pessoa, a não ser que ela realmente queira uma mudança. Porque também às vezes acontece, a pessoa está sofrendo muito, mas ela não aceita ajuda. Então a gente acaba achando que ela está se vitimizando. Ela prefere se vitimizar do que procurar ajuda, né? Exatamente. O pensamento dela está tão orientado para o problema que ela não consegue ver a possibilidade de uma solução. Ela acha que não vai ter mudança na vida dela. Então, isso acontece bastante. Como eu falei, não é fácil lidar com pessoas que estão sofrendo com ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno. E a gente precisa aprender a lidar. Então, se a gente observa muito que aquela pessoa está se vitimizando, às vezes a gente pode evitar de tocar nesse assunto. Ou se você achar necessário, você pode acabar não tendo mais tanto relacionamento com aquela pessoa, porque isso acaba te prejudicando, né? Então, eu acho que pode ser legal, como eu falei, né, ter essa sensibilidade, porque às vezes a gente acha que é só uma vitimização, mas realmente ela está em sofrimento. Às vezes ela está em sofrimento e está se vitimizando. Então, a gente não tem como saber, apenas realmente analisando o caso. Mas é importante a gente não julgar, independente do que a gente acredita que seja. Show de bola. Grazi, para a pessoa que hoje decidiu procurar ajuda, deixa seu @, aí para quem possa te procurar. Ah, legal. Você, a Graziele. Importante, essa parte é importante. Meu @ é Psi, de psicóloga, né? Então, Psi Graziele Crespo, Graziele com 2 L's. Inclusive, né, o post está compartilhado lá na página do podcast, então se você for lá na página do podcast, você consegue achar o meu @ também. E se alguém tiver ficado com alguma dúvida que eu não respondi, pode ficar super à vontade, mesmo que não tenha interesse de fazer terapia comigo, eu super me disponho a sempre estar tirando as dúvidas das pessoas. Não vou resolver seu problema por WhatsApp nem por Instagram, tá? Mas, se você tiver alguma dúvida sobre ansiedade... Tem as enquetes lá nos stories, né? Exatamente. Você pode me mandar mensagem, fica super à vontade, que eu estou super disponível sempre. Grazi, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Foi muito importante a gente estar falando sobre esse tema, que é importantíssimo. Né? Eu acredito que tenha contribuído aí para a vida de muita gente. Esse aqui é o nosso propósito, né? Que é trazer conhecimento, trazer informação para que as pessoas possam se conscientizar. Tá? Então a sua participação aqui hoje foi fundamental, pode ter certeza disso. Tá? Eu fico muito feliz, gente. Eu acho que isso contribui demais para a nossa cidade. Né, Queimados e outros lugares também que a gente consegue atingir com a internet, né? Eu acho que a nossa população precisa muito de informação e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito bacana, é fundamental para que a gente consiga realmente ter uma população mais saudável. Como eu falei, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer terapia ou não sente necessidade, mas mudando pequenos hábitos ela já consegue ver uma melhora ali na saúde mental, consegue entender a importância disso, consegue ser mais sensível ao outro. Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui. Também agradecer a Grazi e igual eu venho falando durante os programas, o que aqui, cada programa que passa, cara, vai aprendendo um pouco mais, vai agregando conhecimento, que eu costumo até colocar, conhecimento nunca é demais e, vocês estando vindo aqui, igual eu falo, o nosso propósito de estar alimentando
pô, quem tá nos ouvindo, quem nos vendo com esse conhecimento, pra gente também é muito gratificante, entendeu? Sim, eu fico muito feliz com isso, né? E eu acho que é uma utilidade pública. Utilidade pública, essa é a palavra. É. Lembrando que dia 25, né, no próximo sábado, teremos aqui a presença do pastor Bruno Alves, que vai estar falando legal. um pouco com a gente sobre fé, né, que também linka aí, né, na questão da ansiedade. Sim, sim. Então, a gente nem tocou nesse assunto, né? Mas a espiritualidade é super importante para a saúde mental. Isso aí a gente vai poder falar no próximo programa, né, com a presença do Bruno Alves. Então, um grande abraço a todos, um bom sábado, fiquem com Deus. Hidratem-se. Bebam Uma cerveja, água.